Caminhe comigo por um momento. Hoje muitas pessoas olham para as notícias e veem histórias de poder, riqueza e influência. Uma delas fala sobre um banqueiro envolvido em investigações, alguém que construiu um império financeiro e agora enfrenta decisões da justiça. Instituições poderosas, dinheiro circulando em bilhões, nomes influentes sendo citados, e, de repente, aquilo que parecia sólido começa a ser questionado. Observe este detalhe comigo. Quando estruturas muito grandes são abaladas, o que realmente está sendo revelado? Abra comigo o livro do Apocalipse. Leia atentamente o que está escrito em Apocalipse 18:3. Porque todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Guarde essas palavras por um momento. Quando João escreveu esse capítulo, ele descreveu um sistema que parecia grandioso, um sistema capaz de enriquecer muitos, um sistema que atraía poder político, poder econômico, influência. Mas perceba algo que poucos notam quando leem esse trecho. O foco não está apenas na riqueza. O foco está na confiança depositada na riqueza. Observe novamente a notícia que hoje circula pelo mundo. Investigações financeiras, suspeitas de corrupção, redes de influência sendo analisadas pelas autoridades. Eu não estou dizendo que esses acontecimentos cumprem esta profecia, mas quando você lê Apocalipse e depois observa o funcionamento do mundo atual, algo chama a atenção. Sistemas econômicos são criados por homens. Instituições são administradas por homens. Fortunas são acumuladas por homens. E muitas vezes, tudo isso parece inabalável. Mas o Apocalipse constantemente convida o leitor a olhar além da aparência. Leia comigo outro trecho. Abra. Apocalipse 18:11. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Percebe o detalhe? A cena descrita aqui mostra comerciantes, negociadores e homens de riqueza observando a queda de algo que parecia impossível cair. Existe um ponto aqui que quase ninguém comenta. João não descreve apenas a queda de um sistema. Ele descreve a surpresa daqueles que acreditavam que aquele sistema nunca poderia ser abalado. Agora pense comigo. Quantas vezes ao longo da história, grandes instituições pareciam eternas? Impérios econômicos, grandes bancos, poderes financeiros. E ainda assim, em algum momento, tudo começou a ser investigado, questionado ou desmoronar. Observe com atenção a pergunta silenciosa que Apocalipse deixa no coração do leitor. Quando a confiança humana é colocada apenas no poder e no dinheiro, sobre que fundamento ela realmente está construída? Leia novamente esse capítulo com calma, porque às vezes os acontecimentos do mundo não trazem respostas. Eles apenas despertam perguntas. E algumas dessas perguntas ecoam exatamente nas páginas do Apocalipse. Abra comigo novamente o livro do Apocalipse. Quero que você observe algo com muita atenção. Quando João recebeu aquelas visões na ilha de Patmos, ele não estava descrevendo apenas acontecimentos. Ele estava revelando como o coração humano reage diante do poder, da riqueza e da segurança aparente. Leia comigo agora. Apocalipse 18:17. Porque em uma só hora foram devastadas tantas riquezas. Guarde essa frase por um momento. Em uma só hora. Percebe a intensidade dessas palavras? João descreve algo que parecia gigantesco, estruturado, poderoso. E ainda assim, de repente, aquilo que sustentava tanta riqueza se mostra frágil. Observe este detalhe comigo. Quando as pessoas constroem sistemas financeiros, mercados, bancos e redes de comércio, elas fazem isso buscando estabilidade, buscando controle, buscando segurança. E não há nada de errado em trabalhar, construir, administrar. Mas o Apocalipse chama a atenção para outra dimensão. A dimensão má da confiança absoluta colocada nas estruturas humanas. Leia novamente o versículo. Em uma só hora. Poucos percebem isso quando leem este trecho. João não fala apenas de destruição.
Ele fala da velocidade com que aquilo que parecia sólido pode ser abalado. Agora observe algo interessante. Quando surgem notícias envolvendo grandes instituições financeiras, investigações complexas ou suspeitas que envolvem enormes quantias de dinheiro, muitas pessoas ficam chocadas, outras ficam confusas e algumas começam a se perguntar: como algo tão grande pode ser questionado? Mas essa pergunta já ecoava nas páginas do Apocalipse há muitos séculos. Abra comigo Apocalipse 18:10. Leia atentamente. Ai, ai da grande cidade Babilônia, a cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Observe o cenário descrito aqui. Reis observando de longe, mercadores lamentando, homens poderosos tentando compreender o que aconteceu. Existe um ponto aqui que quase ninguém comenta. O texto mostra que muitos Gun dependiam daquele sistema. Suas riquezas estavam ligadas a ele. Seus negócios dependiam dele. Seu futuro parecia garantido por ele. E quando algo começa a ruir, a pergunta que surge não é apenas econômica. Ela se torna espiritual, porque aquilo que parecia permanente revela que sempre foi passageiro. Agora compare isso com o mundo atual. Grandes corporações, bancos gigantes, mercados que movimentam trilhões, estruturas tão complexas que parecem impossíveis de cair. Mas o Apocalipse convida o leitor a observar algo mais profundo. Ele não pede que você calcule números, ele pede que você examine onde está o coração humano. Leia comigo mais um trecho. Abra Apocalipse 18:14. O fruto do desejo da tua alma se afastou de ti. Guarde essa frase. O fruto do desejo da tua alma. João está revelando algo sobre a natureza humana. O problema não é a riqueza em si. O problema começa quando o coração acredita que a riqueza pode sustentar tudo. Observe essa reflexão comigo. Quando notícias surgem mostrando investigações financeiras, disputas judiciais ou sistemas sendo examinados, muitas pessoas olham apenas para os detalhes jurídicos, mas o Apocalipse nos convida a olhar para algo maior. Ele pergunta silenciosamente ao leitor: o que acontece quando a segurança humana é construída apenas sobre aquilo que pode desaparecer? Leia esses versículos novamente com calma, porque às vezes as notícias apenas revelam aquilo que sempre esteve presente na história da humanidade: a busca por segurança em coisas que nunca foram eternas. Abra comigo novamente o livro do Apocalipse. Quero que você observe algo que muitas vezes passa despercebido quando essas visões são lidas. João não descreve apenas sistemas, cidades ou riquezas. Ele descreve pessoas reagindo a tudo isso. E é exatamente aí que algo profundo acontece. Leia comigo Apocalipse 18:15. Os mercadores destas coisas que por elas se enriqueceram ficarão de longe com medo do seu tormento, chorando e lamentando. Observe esse detalhe comigo. Eles ficam de longe. Não correm para ajudar, não tentam reconstruir. Eles apenas observam e lamentam. Guarde essa imagem por um momento. Homens que enriqueceram dentro de um sistema agora estão distantes, olhando aquilo que antes sustentava suas fortunas. Poucos percebem isso quando leem este versículo. O texto mostra algo muito humano. Enquanto o sistema prospera, muitos se aproximam dele. Muitos investem nele. Muitos confiam nele. Mas quando surgem crises, investigações, quedas ou escândalos, algo muda. A distância aparece. Agora observe o mundo ao seu redor. Notícias envolvendo grandes instituições financeiras, empresários influentes ou disputas judiciais costumam revelar algo interessante. Quando tudo parece forte, muitos se aproximam. Quando surgem problemas, muitos se afastam. Isso não é apenas economia. Isso revela algo sobre o bom coração humano. Abra comigo Apocalipse 18:9. Leia atentamente. Os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxo, chorarão e se lamentarão sobre ela. Observe este detalhe.
João descreve líderes, comerciantes e homens poderosos olhando para algo que antes parecia inabalável. Existe um ponto aqui que quase ninguém comenta. Eles não esperavam que aquilo pudesse ruir. Para eles, aquela estrutura parecia permanente. Agora pense comigo. Ao longo da história, quantas instituições pareceram indestrutíveis? Impérios econômicos, bancos gigantescos, mercados que dominavam continentes. E ainda assim, muitas vezes, algo inesperado revelou fragilidades escondidas. Quando você observa notícias atuais sobre investigações financeiras, disputas envolvendo grandes quantias ou sistemas sendo questionados, algo curioso acontece. Algumas pessoas ficam indignadas, outras ficam assustadas. Mas poucas fazem a pergunta que o Apocalipse sugere silenciosamente. Leia comigo outro trecho. Abra. Apocalipse 18, 19. E lançaram pó sobre as suas cabeças e clamaram, chorando e lamentando. Percebe a cena? Homens ricos, comerciantes poderosos, líderes influentes, agora confusos, lamentando, tentando compreender o que aconteceu. Observe este detalhe comigo. O texto não diz que eles choram apenas pela cidade. Eles choram porque suas riquezas estavam ligadas a ela. Guarde essa reflexão. Quando as pessoas depositam toda a sua confiança em estruturas humanas, aquilo que parece estabilidade pode, em algum momento, revelar sua fragilidade. E é exatamente aqui que o Apocalipse faz uma pergunta silenciosa ao leitor. Quando a segurança do mundo começa a ser questionada, onde o coração humano encontra verdadeira estabilidade? Leia esses versículos novamente com atenção, porque às vezes as visões descritas por João não servem apenas para falar de um sistema. Elas servem para revelar como nós reagimos quando aquilo que parecia seguro começa a ser abalado. Abra comigo mais uma vez o livro do Apocalipse. Agora quero que você observe um detalhe que quase nunca recebe atenção quando esse capítulo é lido. Muitas pessoas focam na queda da grande cidade descrita por João. Outras prestam atenção nos mercadores, nos reis e nas riquezas. Mas existe algo ainda mais profundo escondido nesse texto. Leia comigo. Apocalipse 18, 23. A luz da lâmpada nunca mais brilhará em ti. A voz do noivo e da noiva nunca mais se ouvirá em ti. Pois os teus mercadores eram os grandes da terra, e todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. Observe este detalhe comigo. João fala de comércio, riqueza e poder, mas de repente ele menciona algo inesperado. Ele fala de engano. Poucos percebem isso quando leem esse versículo. O problema descrito aqui não é apenas econômico, é espiritual. O texto diz que muitas nações foram seduzidas, atraídas, envolvidas por um sistema que parecia brilhante, poderoso e cheio de promessas. Guarde essa frase por um momento. Os teus mercadores eram os grandes da terra. Isso significa que aqueles que controlavam o comércio tinham enorme influência. Influência sobre mercados, influência sobre decisões, influência sobre pessoas. Agora pense comigo. Quando você observa o mundo atual, percebe como sistemas financeiros podem alcançar quase todos os países? Bancos conectados globalmente, investimentos atravessando continentes, empresas movimentando riquezas gigantescas. Tudo isso cria algo muito poderoso. Uma sensação coletiva de segurança. Mas João descreve algo curioso. Ele mostra que aquilo que parecia trazer prosperidade também carregava um tipo de ilusão. Não uma ilusão visível, uma ilusão mais profunda. A ilusão de que no poder humano pode controlar tudo. Abra comigo outro trecho. Leia Apocalipse 18, 7. Quanto ela se glorificou e viveu em luxo, tanto lhe dai de tormento e pranto, porque diz em seu coração, estou sentada como rainha. Observe essa frase. Estou sentada como rainha. Percebe o que isso revela? Confiança absoluta, segurança total. Uma convicção de que nada poderia ameaçar aquela posição. Existe um ponto aqui que quase ninguém comenta.
João mostra que a queda começa no coração que acredita ser invencível. Não começa nos mercados, não começa nas moedas, começa dentro da confiança humana. Agora, observe novamente o mundo ao redor. Quando surgem notícias sobre investigações financeiras, disputas judiciais envolvendo grandes nomes ou sistemas sendo questionados, muitas pessoas ficam surpresas. Mas o Apocalipse mostra que, ao longo da história, o ser humano frequentemente constrói estruturas que parecem permanentes. Estruturas que dizem silenciosamente, nada pode nos abalar. E ainda assim, João descreve algo que desafia essa certeza. Ele mostra que aquilo que parece eterno, às vezes, é apenas temporário. Leia esses versículos novamente com calma, porque talvez o ponto mais profundo do Apocalipse não seja apenas a queda de um sistema. Talvez seja a pergunta que surge antes da queda. Quando o poder humano cresce tanto que parece intocável, será que o coração percebe o perigo dessa confiança? Abra comigo pela última vez o livro do Apocalipse e leia com calma um trecho que encerra essa reflexão de forma silenciosa, mas profunda. Observe o que está escrito em Apocalipse 18:4. Ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Guarde essas palavras por um momento. Perceba algo importante. João não descreve apenas sistemas, riquezas ou estruturas de poder. Ele descreve também um chamado, tus, um convite para olhar além das aparências. Ao longo deste capítulo, você viu comerciantes lamentando, reis observando de longe e riquezas desaparecendo rapidamente. Tudo aquilo que parecia estável se revela frágil. Mas existe um detalhe que poucos percebem quando leem esse texto. A mensagem não é apenas sobre a queda de algo, ela é sobre discernimento. Discernimento para reconhecer quando o coração humano começa a confiar demais em estruturas que parecem fortes, mas que são feitas por mãos humanas. Agora, volte por um instante ao mundo que você observa todos os dias. Notícias surgem falando sobre disputas judiciais, investigações financeiras, grandes nomes sendo questionados, instituições poderosas passando por momentos de incerteza. Eu não estou dizendo que essas notícias cumprem o que João viu em sua visão. Mas quando você lê o Apocalipse e depois observa a história humana, algo chama a atenção. Ao longo dos séculos, sistemas foram erguidos com promessas de estabilidade absoluta. Impérios econômicos surgiram. Fortunas gigantescas foram construídas. Instituições pareciam sólidas como rocha. E ainda assim, muitas vezes, tudo isso mostrou algo que o Apocalipse já sugeria. Aquilo que o ser humano considera permanente pode, de repente, revelar sua fragilidade. Agora abra comigo um último trecho. Leia Apocalipse 21:5. E aquele que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Observe este detalhe. Depois de capítulos que mostram conflitos, quedas e sistemas humanos sendo abalados, João finalmente descreve algo diferente. Algo que não é construído por mercados, não é sustentado por riquezas, não depende do poder humano. Algo novo, algo que nasce de uma realidade que não pode ser corrompida. E talvez seja exatamente aqui que o Apocalipse deixa uma pergunta silenciosa para cada leitor. Quando você observa o mundo, suas riquezas, seus poderes, seus sistemas, onde está realmente a sua confiança? Nas estruturas que parecem fortes hoje, ou naquilo que permanece mesmo quando tudo ao redor muda? Quero saber sua percepção sincera. Quando você observa essa notícia e lê essas palavras do Apocalipse, o que passa pelo seu coração? Deixe sua reflexão nos comentários. E se este vídeo falou com você, o seu like ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas. Porque talvez o livro de Apocalipse ainda esteja nos convidando a fazer algo simples, mas profundo. Observar, comparar e refletir. E talvez, ao fazer isso, você comece a perceber quantos detalhes ainda existem nessas páginas, esperando para serem notados.